O Valdemar da Costa Neto, ele começou a articular nos bastidores, faz umas 3 semanas, um acordo com o PT em São Paulo. Vamos lembrar, o Valdemar da Costa Neto, ele é de Mogi das Cruzes, que é no interior de São Paulo. E ele faz política mais em São Paulo. Claro que ele faz política em nível nacional, mas a política regional para ele é muito importante. O PL é um partido que nasceu em São Paulo e que tem ali a maioria dos seus parlamentares em São Paulo. Ok, pelo menos tinha, né, antes do bolsonarismo entrar no partido. Eu venho falando aqui que desde que o Lula ganhou a eleição, aliás, antes até ele ganhar a eleição, eu falei, ó, se ele ganhar vai acontecer isso. Os partidos do Centrão iriam lá com uma cumbuca pro Lula falar, Lula, me dá algum cargo, alguma coisa, eu vou apoiar o seu governo. Esquece o Bolsonaro. Pois bem, falei isso aqui por muitos meses, passou a eleição, isso realmente aconteceu. E eu também falei, olha, tem gente que está desesperada, principalmente no Partido Progressista e no PL, porque eles vão ser os últimos nessa fila. O PSD, Partido do Kassab, foi um dos primeiros na fila lá, para conseguir cargos no governo Lula. O União Brasil também foi um dos primeiros. Aí vários partidos do Centrão começaram a aderir, só que o Partido Progressista do Arthur Lira e do Ciro Nogueira e o PL do Valdemar e do Bolsonaro, por estarem muito ligados ao Bolsonaro, eles não poderiam sair pedindo cargos para o Lula e já negociando com o Lula antes mesmo do Lula assumir. E depois do Lula assumir, o Valdemar precisa de uns meses para começar a desbolsonarização do partido. Pois bem, a desbolsonarização está começando pouco a pouco. E parte disso passa por isolar a ala radical bolsonarista. Dizem ala radical porque realmente são extremistas radicais, esses bolsominions que a gente sabe muito bem quem são, os deputados, parlamentares, tanto deputado estadual como federal, bolsominion e senadores. Tá. Então, o Valdemar da Costa Neto traçou uma estratégia para isso. A primeira parte da estratégia é isolá-los. Vamos isolá-los, eles continuam no partido, eles continuam votando com o que o partido vota na maioria das coisas, mas estão isolados. Eles não têm acesso aos diretórios do partido, ou seja, eles não tomam decisões dentro do partido, e eles não têm acesso a decisões dentro do partido sobre quem vão apoiar, como vão apoiar e coisa e tal. E eles não vão ter cargos. Ok, o Valdemar teve uma derrota, uma que foi em forma de várias derrotas, né, algumas, quando teve a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque os bolsonaristas conseguiram alguns cargos que pertenciam ao PL. E eles conseguiram porque eles estavam articulando direto com o Arthur Lira. Tá, o Valdemar percebeu aquela derrota, engoliu seco, ele podia fazer um escândalo na mídia, alguma coisa, e falou, peraí, eu fui aí eu subestimei o poder desse pessoal, a bancada deles é metade da bancada do meu partido, agora eu vou fazer a estratégia certa, vou isolá-los, tirá-los de todos os cargos nos diretórios e começar já a articular aliança com quem não gosta deles. Por quê? Porque quando o PL começa a aliança com quem os bolsonaristas odeiam, o que acontece é que os bolsonaristas começam a ficar incomodados dentro do partido. Tem muito bolsonarista que já está incomodado dentro do PL. Muitos já estão incomodados faz tempo, mas o incômodo vai ampliando. Então, em São Paulo, reabre essa semana a LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O governador é o Tarcísio, que é do Republicanos. O Republicanos já está negociando com o governo Lula faz muito tempo. Tá. Tarcísio já falou que ficou encantado com o Lula, tirou foto com o Lula, encontrou o Lula 4 vezes desde que o Lula assumiu a presidência, tá sempre com o Lula. Ok, o Valdemar não pode. Então o Valdemar vai pelas beiradas. O que fez? Ele articulou com o PT para que o PT apoiasse um candidato do PL à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Um candidato do PL que vai ser apoiado por tudo que foi divulgado aí na imprensa, vai ser apoiado pelo PT. Qual que é a articulação? Em troca disso, o Valdemar e o Tarcísio vão isolar completamente os bolsonaristas. Os cargos que os bolsonaristas já conseguiram no governo Tarcísio devem ser removidos ao longo dos próximos meses. São poucos, viu? Foi a Secretaria de Segurança Pública, que é um indicado pelo Eduardo Bolsonaro, que mesmo assim foi mais ou menos indicado por ele, mas que não era nem no top 5 dos nomes que ele queria. Não era, teve que passar aí por um filtro muito grande. E aí deram uma lista, pode ser esse ou esse, qual você prefere? Aí ele escolheu o Tarcísio para fazer político, para não falar que ele tá anti-Bolsonaro, porque ele sabe que se ele fizer isso, o gabinete do ódio vai para cima dele. Também tô explicando aqui nos últimos meses como o Tarcísio tá se desbolsonarizando pouco a pouco. Mas esse também dizem que não vai durar muito tempo lá não vai durar os 4 anos, isso é certeza. Tá. E aí, o Valdemar negociou o seguinte, vamos isolar os bolsonaristas, vamos colocar aqui um presidente na Assembleia Legislativa que não é bolsonarista, que vai conversar com a esquerda, vai conversar com todo mundo, e nos cargos principais, onde foi possível, eu digo onde foi possível porque mais da metade da bancada do PL em São Paulo é de bolsominions.
Então eles não têm a possibilidade de isolá-los todos de uma vez só por questão numérica. Não temos maioria. Se tivesse maioria, fariam. Não temos maioria. Mas, mesmo eles sendo maioria, eles vão ter uma minoria, vão ter um menor número de cargos possíveis dentro da Assembleia Legislativa e o menor número de indicações possíveis. Tem deputado bolsonarista que tá louco pra sair do partido. Porém, eles não podem sair do partido. Por quê? Porque não tem janela partidária. Estavam especulando criar uma janela partidária para abril desse ano. Olha só que coisa. Para que deputados pudessem mudar de partidos. Porém, nada foi acertado, não deve ter janela partidária agora em 2023, só em 2024. Os bolsonaristas só podem sair se eles forem expulsos ou se eles entrarem com um pedido no TSE para sair do partido alegando perseguição. Coisa que não está acontecendo. Você não ganhar cargo no partido, você não ganhar cargo na mesa diretora da Assembleia ou da Câmara, alguma coisa assim, não é perseguição. Perseguição é quando a diretoria do partido ou alguém dentro do partido está tentando ali te acabar com a sua carreira e te perseguir, o que não está acontecendo. Então o Valdemar está jogando disso. Ó. Eu vou deixar os bolsonaristas, são insatisfeitos. Quanto mais insatisfeitos, melhor. Quanto mais insatisfeitos eles ficarem assim, não tô gostando, melhor. E em outro lado, o que ele faz? Ele paga salário para Michek, ele prometeu salário para o Bolsonaro só se o Bolsonaro vir ao Brasil. Lembre-se, o Bolsonaro não quer ir para o Brasil porque o Bolsonaro está apavorado com medo de ser preso e depois do escândalo das joias, aí é que ele está apavorado mesmo. Então fica naquela, os bolsonaristas estão insatisfeitos e prepara que nos próximos meses essa insatisfação vai ser cada vez maior. O escândalo das joias foi o que fez com que o Valdemar batesse o martelo. Ó, a desbolsonarização será feita. Ele tinha ainda uma esperança, o Valdemar, que era a seguinte: descartar o Bolsonaro. Coisa que ele fez. Já descartou o Bolsonaro. Jair Bolsonaro está descartado. Porém, manter o nome Bolsonaro, manter a grife, para ele é uma grife política. Ele até já usou a palavra algumas vezes. Grife Bolsonaro. É uma grife que todo fascista adora. Bolsonaro, eles vêm ali, assim como o nazista vê o nome Hitler, ele gosta. Os fascistas aqui do Brasil, aí do Brasil, eu não tô no Brasil, vamos lá, eu me sinto no Brasil. Eles veem o nome Bolsonaro e falam, opa, Bolsonaro. Ele queria manter a grife com a Michek agora, com a Michek. Porém, saiu o escândalo das joias da Michek. Pior, a maneira como ela reagiu ao escândalo foi mal, pegou mal. Uma coisa é um político que um escândalo vem, aí o político vai lá e contorna, fica quieto. Olha o Juscelino Filho. Quando saíram vários escândalos contra o Juscelino Filho, o ministro das Comunicações. O que ele fez? Nada, ele não falou nada, ele submergiu. Se ele tivesse um submarino, olha, ele ia lá para as profundezas do oceano e ficava lá um mês, se ele pudesse. É isso que ele fez. Ele não ficou debochando. A Michek, ela não é política. Ela era esposa de um político e peguete, dizem aí, quem diz é a ex-esposa do Valdemar, peguete de outro que era o Valdemar, e de outros, dizem que ela era peguete de vários políticos. Tá. Mas não era política. Ela reagiu de uma maneira ruim, debochando, e pegou mal na base do PL. Aí o Valdemar viu, peraí, não. Ela não tem preparo. E não é uma coisa sobre, dá para eu ensiná-la. Para ensinar essa pessoa aí do zero, eu vou ter problema. Porque a operação Michek, para ele, até então Michek, né? Era uma operação já difícil. Ele ia ter que tirar a Michelle da família Bolsonaro pouco a pouco, o que já está criando muito atrito, para tentar viabilizá-la para 2026, seja para um governo estadual importante ou para a presidência da República. O objetivo do Valdemar, ele não fala abertamente, é a presidência da República. Só que ia criar muito atrito com o Bolsonaro e com os filhos do Bolsonaro. E para ele manter a grife Bolsonaro, ele não pode criar tanto atrito. Ele precisa do Bolsonaro mais ou menos enquadrado. Aí o que acontece? Vai criar atrito para uma pessoa que, na primeira coisa que eu vou falar, você pegar o escândalo das joias, não é um escândalo que envolve a Michek? Envolve, o ministro falou que as joias eram para ela. Mas, quem é o presidente que pediu a propina? Bolsonaro. Quem é que entregou a refinaria para os árabes? Bolsonaro. Quem é que mobilizou os ministérios e tudo mais? Jair Bolsonaro. E a Michek? A Michek seria a beneficiária das joias. A gente sabe que ele ia pegar esse colar e desmontar e vender e embolsar o dinheiro. Não ia ficar para ela usar. A gente sabe disso. Então não era um escândalo tão grande assim para ela. Ela podia contornar isso de alguma maneira. Porém não, ela foi lá e resolveu debochar. E aí pega mal, muito mal. Ele viu, peraí, não dá. Não dá para eu colocar todos os meus ovinhos numa cesta e essa cesta ser uma cesta furada. Eu vou ter que ver aqui outra coisa.
Aí, olha só, o Valdemar começou a acompanhar de perto o caso do Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Por quê? Porque o Valdemar entende o seguinte: se o Juscelino Filho, e tem uma outra ministra do União Brasil, que eu já falei aqui, que é a ministra lá, a esposa do Vaguinho, André do Vaguinho. Inclusive ela usa o nome do marido no nome comercial dela, né? Que é a ministra do Turismo. Se eles começarem a ser queimados cada vez mais, até chegar o momento em que os dois saem do cargo, a relação entre PT e União Brasil, que é um partido muito grande, tende a estremecer. Se a relação PT-União Brasil estremece, acontece o seguinte: o Lula precisa de maioria no Congresso. Já expliquei aqui centenas de vezes, o Lula não tem maioria no Congresso. Já vi gente de esquerda que até hoje, em pleno 2023, me dá uma tristeza ver alguns comentários, gente falando, tem que peitar mesmo, não tem que falar com esses bandidos do Centrão. Quando a Dilma escutou, que bom que o Lula não escuta esse pessoal, porque quando a Dilma resolveu escutá-los, levou um golpe. Essa que é a situação, e isso causa o pânico lá em Orlando, porque o Bolsonaro está completamente descartado. Hoje, ele está completamente descartado e começou o descarte até da grife Bolsonaro. Grife Bolsonaro está sendo descartada também pelo PL. Aí os próximos passos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!